Todo mundo que trabalha com venda já teve que lidar com aquele cliente difícil, aquele cliente que parece impossível de agradar. Agora, você sabia que você pode se tornar esse cliente difícil de agradar em um cliente fã? E é sobre isso que eu quero falar com você. E uma das expertises que eu desenvolvi é de olhar para esse cliente difícil e entender como que eu posso melhorar a minha performance, as minhas técnicas de vendas, porque se você atende um cliente difícil, você vai vender para todos os outros clientes. Então segue, porque hoje o nosso conteúdo é como tornar o seu cliente mais difícil, os seus clientes mais difíceis, em um fã do seu produto ou da sua marca. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber mais informações e já dê o seu like e vem comigo. Hoje nós vamos falar transforme clientes fiéis em fãs. E eu sou Josi Oliveira, eu sou uma expert em venda há mais de 10 anos e lidero um time de vendas em uma multinacional americana. E um dos meus segredos é fidelização do meu cliente. Ter clientes fiéis custa muito menos do que você estar em busca sempre de novos clientes. Então, independente do cliente que você tenha, se ele é mais fácil ou se ele é mais difícil, venha comigo que você vai aprender a se tornar não só uma expert em vendas, mas uma expert em relacionamento de pessoas. E você sabia que existem 4 tipos de perfis comportamentais? Isso mesmo, como a gente se comporta. Nós temos um perfil influente, nós temos o perfil dominante, nós temos o perfil estável e nós temos o perfil analítico. E de acordo com o perfil, será também o comportamento do nosso cliente. Quando a gente entende disso, fica tão mais fácil. E eu falo que eu amo atender esse perfil, que ele é o conforme, o analítico, que precisa de mais informações, que ele é detalhista, porque se você se prepara, né? Se você se prepara para atender um cliente com esse perfil, você vende para todos os outros. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque é comprovado que a maior parte dos 65% dos vendedores, eles não se preparam antes da venda. E se você vai a um cliente que é um cliente mais difícil, que te dá mais trabalho, e você não está preparado, o que vai acontecer? Com certeza você não vai conseguir fechar a venda. E como que eu posso aprender com esse perfil, né? Que é o perfil detalhista, ele quer mais detalhes, ele quer mais informações, ele demora a tomar a decisão, ele precisa de uma atenção mais exclusiva. Se você se prepara para atendê-lo, você se prepara para atender todos os outros. Então vamos começar? É importante entender sobre cliente difícil. Josi, o que é o cliente difícil? Aquele que parece que nunca está satisfeito, ele reclama, ele quer mais detalhes, ele pergunta muito e às vezes parece que a linguagem, você fala uma coisa, ele entende outra, parece que está tendo um atrito ali na linguagem. Isso é por quê? Porque quando a gente está com um cliente de um perfil mais detalhista, analítico, que quer mais informações e a gente não está preparado para atendê-lo, a questão não é o nosso cliente, é a nossa falta de preparo, tá? Então vamos nos preparar para transformar esse cliente difícil em um fã. Josi, mas assim, eu chego para vender, a pessoa já vem com tanta dificuldade que às vezes é mais fácil falar, não quero esse cliente. Será? Se você realmente está disposto a não querer um cliente pela forma como ele chega até você, pode ser que ele se torne o seu melhor cliente, como acontece comigo várias vezes. Clientes mais difíceis fidelizam, e o mais poderoso, além dele fidelizar, ele indica para você. Se você é tão bom e ele é uma pessoa que só vai indicar se a pessoa que está atendendo ele foi excelente, ele vai te trazer muito mais clientes. Então tenha paciência, deseje criar relacionamento com clientes difíceis, porque eu posso te comprovar que você só vai ganhar, não vai perder, tá? Então, primeiro ponto, como que eu me aproximo, como que eu lido, como eu me relaciono com um cliente difícil? Empatia. Na verdade, a empatia serve para tudo e é uma das 5 pilares da inteligência emocional,
Já tô entrando num tema aqui, mas abrindo aspas, que é muito importante, como eu lido com as minhas emoções. Então, se o cliente fala comigo, fala um pouco mais rude ou mais alto, eu já me sinto ofendido, já levo para o lado pessoal, fico triste. Não vai funcionar. Então, a gente precisa lidar com as nossas emoções. E um dos pilares da inteligência emocional, inclusive o sucesso, 85% é inteligência emocional, um dos 5 pilares é a empatia. E a empatia é quando você se coloca no lugar do outro, o que é muito difícil. Não estou ensinando para vocês nada que, é super fácil. Não, é muito difícil. Em alguns momentos a gente vai deixar a nossa emoção, a raiva, às vezes, não quero atender esse cliente, tá me tirando do sério e tal. A gente vai deixar isso impactar, tá? Então, quando a gente usa da arma da empatia, é como se a gente pegasse aquela emoção que veio e coloca ela no nível inferior, né? Um nível que não vai impactar de como eu vou conduzir essa conversa, como eu vou conduzir essa negociação, tá? Então, a empatia, se colocar ali no lugar do outro, imagina, tem uma regra de ouro que eu uso há muito tempo, que é trate o outro como você gostaria de ser tratada. Ou então, se você quiser mais profundo, você fala assim, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, como que você gostaria de ser tratado? Mas se você quiser ir mais profundo, trate como ele quer ser tratado. E como que eu faço isso? Usando a empatia, me colocando no lugar dele, tá? Então, o que é importante? Se a pessoa está sendo rude com você, é algum sinal, algum pisca-alerta tá ligado, ela pode estar passando por um momento pessoal difícil, ela pode estar se sentindo inseguro, ela pode estar com medo e não tá ligado a você. Então, separa, não é nada pessoal, é como a pessoa está. E se você tá do outro lado, em vez de ajudar essa pessoa a entrar num estado emocional positivo, um estado emocional que ela vai poder tomar uma decisão mais tranquila, mais calma, o que você está fazendo aí? Qual é o seu papel? Desculpa falar dessa forma, mas não é isso. Se a gente tem a inteligência emocional, você não vai atingir ela sozinho, você precisa de pessoas para isso. Se a gente tem ferramentas para ter inteligência emocional, nós temos que entender que se o outro não está emocionalmente estável, equilibrado naquele momento, eu preciso estar para que haja uma harmonia, para que haja uma comunicação mais clara, mais assertiva. Então, eu fiz um grande parênteses aqui falando da inteligência emocional, porque eu acredito que não dá para falar de empatia, que é um dos pilares, inclusive, da inteligência emocional. Se vocês quiserem que eu fale sobre os 5 pilares da inteligência emocional, coloca aqui, que a gente grava aí um vídeo especial falando sobre os pilares, e eu amo, na verdade eu vou dar uma aula. O conteúdo é muito incrível, muito maravilhoso, e eu amo falar de inteligência emocional, porque foi uma das coisas que mais me ajudou no meu crescimento ao longo desses mais de 17 anos, liderando pessoas, times de vendas, empreendendo diversos outros negócios, foi com certeza a inteligência emocional. Então, assim, o que eu quero trazer aqui hoje? Quando o cliente, olha aqui, ou empatia, você vai ouvir com atenção, eu coloquei aqui só para ficar bem claro para vocês o ponto-chave, tá? Ouvir com atenção e validar os sentimentos da pessoa. Você não tem como ir contra. E nem você ficar falando, quando a pessoa tá falando, você falar demais, não vai ajudar, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa fala, você vai falar, eu compreendo. Essa palavra é muito poderosa. Ela falou, você vai falar assim, eu compreendo, eu entendo. Essas são frases de pessoas que estão demonstrando empatia. E preste atenção, empatia é diferente de sentir dó da pessoa, é diferente de você julgar as pessoas, julgamento, crítica, menos. Empatia é realmente você falar assim, compreendo, eu entendo, tá? Eu entendo a sua preocupação, eu vejo como isso pode ser difícil para você, de acordo com o momento. Eu vejo como que você tá passando agora pode ser frustrante, tá? Então, você vai ali se posicionar e você vai falar palavras que gerem conexão, que a pessoa sinta confiança em você. Isso é muito poderoso, isso usando palavras, né? Sem falar em gestos, pode ser que seja uma expressão de
ouvir, né? Escutar. A pessoa, às vezes, ela precisa só de um desabafo, escutar. Ela precisa, talvez seja, você gostaria de tomar um copo com água, né? Pode ser um abraço, né? Você vê que a pessoa tá muito ali, você fala, não, posso te dar um abraço? Sentiu uma vontade de dar um abraço? Tudo isso é empatia. Empatia é falar menos e ouvir mais. Se tudo que a pessoa falar, você der uma resposta em cima, não é empatia, ela quer falar, ela quer botar as emoções dela para fora. Às vezes ela vai chorar, né, na sua frente, porque ela tá procurando uma solução que você tem, mas às vezes não é só isso. E aí naquele momento gerou outras emoções para ela, tá? E aí, o que a gente colocou? Quando você usa essas palavras-chave, vai ajudar o cliente a sentir que você está do lado dele, ou seja, que ele pode confiar em você, e vai reduzir essa tensão inicial, né? E isso não serve só para o cliente, serve para a vida, para todos os nossos relacionamentos, né? Depois que você ouviu o cliente, que você colocou ele num estado que ele está disposto a te ouvir, esse cliente aparentemente parece que é difícil, que às vezes dá vontade até de desistir dele, aí você começa a falar, você vai falar de forma mais clara, mais assertiva possível, porque normalmente eles estão inseguros com alguma coisa. Se você está confuso, mente confusa não decide nada. Se você está fazendo uma negociação e a pessoa está confusa, ela não vai conseguir tomar decisão. Então, às vezes, você precisa até depois passar mais informações, perguntar se você tem alguma mais dúvidas, como que eu posso te ajudar a tomar a melhor decisão, o que ainda está faltando que eu explique. Por quê? Porque a ideia a pessoa só vai comprar quando ela se sentir confiante, segura, quando ela não tiver mais dúvida, tá? Em relação ao produto ou ao serviço. Então, a sua missão é ser o mais transparente possível, explicando as soluções de forma direta e objetiva, sem muita enrolação. Por quê? Você tem que mostrar para o cliente, ser bem claro para ele, eu resolvo o seu problema. Eu resolvo o seu problema, tá? E aí, nesse movimento de um cliente mais difícil, você tem que mostrar quais as formas, tá? Eu resolvo é um ponto. Como eu resolvo é outro ponto. Então, tem que ser muito claro para ele e sempre perguntar. Tá claro para você? Tem algo que eu preciso esclarecer melhor? Fazendo perguntas, que às vezes é óbvio para você, mas para ele não é, tá? O que é importante? Anotei aqui, ó. Mostre ao cliente o que pode ser feito para resolver o problema. E sempre ofereça mais de uma opção. O cliente ama escolher. Se você tem várias opções, não só de preço, mas de valor, de tipo de soluções, é importante porque ele quer estar no controle. O cliente quer decidir, né? A gente pode, nós facilitamos essa decisão, mas a decisão, o poder está na mão do cliente. Eu sempre falo que o poder não está na mão de quem está vendendo, é de quem está comprando, porque a carteira, quem está com a carteira, quem está com a bolsa é ele, né? Não é verdade? Então, a última palavra não é de quem vende, mas é de quem compra, tá? E aí, depois que você ouve o cliente, oferece as soluções claras para ele, aí vem a parte chave, pá! Além da empatia, agora vem a outra chave, bum, para você ter clientes que parecia que eram difíceis em fãs. Você vai surpreender ele com um serviço excepcional. Como assim, Josi? Você vai entregar mais do que você prometeu. Você vai dar o melhor para esse cliente. Juro para você, tanto que isso é poderoso. Você vai fazer não só ele comprar de você. Ontem mesmo eu estava conversando com uma estilista, né, a Maria Teles, e a gente falava exatamente disso. Ela falando que de algumas clientes que eram difíceis, que ela conseguiu entender. Essa cliente não só comprou, mas ela comprou de novo, e ela que tinha sido um pouco agressiva inicialmente, super elogiou o trabalho dela. Então, isso é muito poderoso, porque a gente está falando aqui de pessoas que você não é só para gerar uma venda, não é só para vender o seu produto ou serviço, mas é o relacionamento que você vai criar com essa pessoa, tá? Então, os clientes difíceis, eles querem ser surpreendidos, eles querem que você vá além da expectativa, então faça, que você vai ter fãs incrível. Josi, dá um exemplo. Como que eu posso surpreender? Exemplo, pode ser um pequeno gesto, um desconto,
um mimo extra, tá? Um acompanhamento, né? Tipo, eu tô ali fazendo acompanhamento pós-venda para saber como que tá se é um produto, o uso do produto, se é o serviço, está tendo resultado, tá ali próximo, de forma que você tem clareza do que você oferece e o teu produto ou serviço vai resolver o problema dele. Então, tá próximo, isso valoriza o relacionamento com o teu cliente e não apenas a venda. Eu tô falando isso aqui para clientes difíceis, mas isso serve para todos os clientes, tá? E finalmente, o que transforma um cliente difícil em um fã é conexão pessoal. Então, lembre-se disso, escreva isso e sempre use. Como as pessoas vão lembrar de você? Não é pelo produto que você vende, não é pela solução que você entrega. Elas vão lembrar de você pelo como você as fez sentir. E por isso que eu falo que todo cliente tem uma frase, toda pessoa tem uma frase, um letreiro luminoso piscando. Faça-me sentir importante. É como você faz a pessoa se sentir, que emoções positivas você causa nessa pessoa. É isso que faz ela voltar a comprar e ela indicar outras pessoas, né? Clientes difíceis, quando eles são conquistados, porque você resolveu o problema dele, ele confia em você e transforma-se em verdadeiro fã, né? E o que é importante? O que a gente, resumindo, lidar com clientes difíceis pode parecer desafiador no início, mas com empatia, com uma comunicação clara e assertiva, se colocando no lugar daquela pessoa, você utilizando esse letreiro luminoso, fazendo a pessoa se sentir importante, como você faz ela se sentir, as conexões e fazer uma entrega excepcional, uau, isso vai gerar muitas oportunidades para você, tá? Então, os seus clientes difíceis têm todo o potencial para se tornar os fãs da tua marca, ser os seus maiores defensores. E agora que você sabe disso, vamos ter muitos fãs e, claro, multiplicar aí as nossas vendas, os nossos negócios e muitas oportunidades. Obrigada por estar aqui comigo, fico muito feliz, lisonjeada, obrigada e gostaria de ouvir o que mais te impactou e se fez sentido, dá um like, né? É muito importante que você já esteja inscrito no nosso canal, se ainda não, faça agora ao encerrar. E mande esse link para mais pessoas, para que a gente se torne aí uma comunidade que só cresce, que nos ajudamos uns aos outros. Faço com muito carinho tudo que eu estou fazendo aqui, porque eu acredito que através da educação, do treinamento, do desenvolvimento da inteligência emocional, de técnicas, né, daquilo que deu certo para mim e dá certo para mim há quase 20 anos, também pode dar para você. E o meu objetivo é que a gente transforme nossas realidades, o nosso mundo, o lugar onde nós estamos, e que nós possamos criar aí um ecossistema de pessoas que têm uma vida próspera, uma vida abundante. Curte, se você ainda não curtiu, inscreve-se no canal e nos vemos no nosso próximo vídeo.